O Espírito das Leis, obra de Charles de Montesquieu. Montesquieu é conhecido, antes de mais nada, por duas obras. As cartas persas vieram a lume em 1721, quando ele tinha 32 anos. Trata-se de um livro de ficção que prontamente lhe valeu um lugar de destaque na literatura francesa, não demorando seu autor a ingressar na academia. Somente em 1747, porém, saiu sua segunda obra-prima, O Espírito das Leis. Embora seja difícil afirmar quando começa o tratamento da política como ciência, parece adequado datá-lo desse livro. Essa afirmação tem de ser feita com cuidado, porque nestes quase 2 séculos e meio, as coisas públicas mudaram tanto que parece excessivo supor uma continuidade, por menor que seja, vindo de Montesquieu a nossos dias. A monarquia absoluta desapareceu dos países onde transcorre a história mais visível do mundo, da mesma forma que deixaram de existir parlamentos como aquele em que militou nosso autor, o de Bordeaux, órgãos que, embora fossem fruto do privilégio, impediam o poder régio de se tornar absoluto, e por isso desempenharam um importante papel no pensamento de Montesquieu. E, no entanto, certos pontos de sua filosofia continuam sendo basilares para toda reflexão que pretenda ser rigorosa sobre a política. Desenvolverei alguns deles. A divisão dos governos em 3 espécies não era novidade. Desde os gregos e romanos costumava-se fazê-la, mas de modo geral ela se efetuava em função do número de governantes. Um na monarquia, todos ou muitos na democracia ou na república, vários ou alguns na aristocracia. Os nomes podiam mudar, mas o princípio era numérico. Um exemplo próximo de Montesquieu está em Hobbes, que mantinha a antiga tipologia, mas para proclamar superioridade da monarquia recorria a argumentos que contestavam a qualidade dos 2 outros regimes. Em primeiro lugar, o funcionamento destes os tornava inferiores à monarquia, porque neles o órgão soberano, em cada caso, uma assembleia, era bem menos eficaz e presente do que na monarquia. O rei, isso, provando a presteza do monarca, comprova sua maior eficácia. E para Thomas Hobbes, governar é questão de eficiência, que é o que leva a descartar as ideias tradicionais de justiça como a que vem da Idade Média. A iustícia e de legitimidade, como a que poucos anos antes o rei Jaime I havia erigido em dogma para fundar o direito divino dos reis. Em segundo lugar, esse funcionamento é analisado com base na retórica, porque em qualquer regime no qual o governo caiba a mais de um indivíduo, as decisões do órgão soberano, por dependerem da troca de palavras entre seus membros, necessariamente estão escravizadas à retórica e sofrem de suas limitações. Se há um governo no qual os perigos de oratória são reduzidos ao mínimo, é o monárquico. Mas, enfim, o que aqui nos interessa é a novidade de Montesquieu. Ele se mantém o número de 3 governos. Rompe a correspondência entre estes e a quantidade de membros no órgão governante ou soberano. O que define cada regime não é mais o simples número, mas sua estrutura e seu funcionamento. Isto significa que, dos 3 regimes antigos, o primeiro, a monarquia, aparece dividido em 2, no espírito das leis, sendo que um deles, a monarquia limitada, recebe elogios, e outro, o despotismo, críticas. E os 2 outros regimes da tradução reduzem-se a gêneros do terceiro regime de Montesquieu, a república, que pode ser aristocrática ou democrática. O importante, assim, torna-se algo que só vai ser valorizado plenamente
quase em nossos dias, de modo que Montesquieu não é apenas um precursor da reflexão política do século, é o também da mais recente de uma que ainda hoje está por se completar. Refiro-me ao fato de que, para ele, cada espécie de governo somente se explica por completo quando a ligamos à sua. Para usar o termo atual, psicologia. Um princípio, diz ele, é necessário para dar vida a cada estrutura de governo. Na república será a virtude, na monarquia a honra e no despotismo o temor. Evidentemente, trata-se de um esquema que, portanto, simplifica talvez demais as coisas, mas o impulso está dado no rumo de vez demais as coisas. Mas, recapitulando, evidentemente, trata-se de um esquema que, portanto, simplifica talvez demais as coisas, mas o impulso está dado no rumo de entender que nenhuma forma de governo, por dura que seja, como a despótica, pode sobreviver sem um aval que lhe seja dado pelas paixões dos governados. Os filósofos do contrato anteriores a Montesquieu ou seus contemporâneos haviam afirmado que não há Estado, governo ou sociedade sem um contrato pelo qual, em algum momento, os homens teriam avalizado o poder que sobre eles seria exercido. Mas esta era uma tese jurídica, teórica, filosófica, cujo objetivo era quer o de limitar o governo. Era uma tese jurídica, teórica, filosófica, cujo objetivo era quer o de limitar o governo, como em Locke, quer o de conferir legitimidade aos seus atos, mesmo os que hoje chamaríamos de mais autoritários, como em Thomas Hobbes. A questão é que está muito pequenininha as letras, muito pequenas, então está difícil para mim enxergar. Mesmo eu colocando o notebook aqui conectado à televisão, está bem pequenininha, tá? As letras estão bem pequenas. Montesquieu, porém, não é contratualista. Por isso, aliás, Rousseau o critica numa passagem célebre em que lamenta ter nosso pensador cuidado das leis como são e não como deveriam ser, renunciando assim a fundar o direito e limitando-se a endossar as potestades que encontramos neste mundo. Mas isso, que para o autor do contrato social é um defeito, para Montesquieu é algo essencial e permite-nos apreciar quanto lhe devemos. Com ele já não importa a constituição primordial do poder, interessa sim sua reposição a cada instante. Nenhuma forma de governo subsiste se faltar a paixão que lhe serve de suporte. As relações entre súdito e governante deixam, pois, de ser pensadas no plano da idealidade jurídica e constitucional para serem examinadas no de sua realização constante. Por isso mesmo, a educação terá papel notável de que dá mostra o fato de ser estudada nas páginas que se seguem imediatamente à definição da natureza e do princípio de cada governo. A paixão que confere vida a um determinado regime depende de se educar nela o respectivo povo, o que, por sinal, requer um máximo de esforços na república e um mínimo no despotismo. Este caráter realista do esquema de Montesquieu abriu espaço para um sem número de observações que, por sua vez, geraram uma vasta literatura, nele inspirada desde fins do século XV. Basta citar os cadernos de juventude de Stendhal. Viajantes e estudiosos da coisa política se interessaram mais e mais pela forma como se viviam as instituições públicas, e não foi apenas a ciência política que assim recebeu formidável estímulo a desenvolver-se,
foi, sobretudo, o debate político. Nessa medida, porém, deixa Montesquieu de interessar tanto a ciência e aos que a têm por vocação, passando a valer para aqueles que se interessam pela política enquanto prática. Ou dizendo de outro modo, é nesta medida que ele serve à construção de um novo mundo, aquele que começou com as revoluções americana e francesa, poucas décadas depois de sua morte. Esmiuçando o que constitui o despotismo, embora situando-o no Oriente, Montesquieu elaborou as ferramentas teóricas com as quais as tradições liberal e democrática, e é essencial não se reduzir uma à outra, iriam haver-se com o monstro que pretendem evitar ou destruir, quer o chamemos de poder absoluto, despótico ou totalitário. Um estudo do nazismo na Alemanha ou do regime islâmico no Irã, para indicar apenas 2 exemplos, dificilmente dará conta da forma pela qual o poder forte conquistou as consciências, se não recorrer de algum modo a Montesquieu. Nos anos 60, esse estudo da inauguração do poder nas mentes, se poderia dizer uma fenomenologia, hoje o chamaríamos de antropologia. Recapitulando. Nos anos 60, esse estudo da instauração do poder nas mentes se poderia dizer uma fenomenologia. Hoje o chamaríamos de antropológico. Não importa, suas chaves talvez não confessadas estariam no autor das cartas persas e do espírito das leis. Na verdade, temos aqui um caráter dual do legado de sua obra que, por um lado, inspira a ação política e, por outro, a mune de instrumentos ou armas de pensamento. Dificílimo, tratando de Montesquieu, mas talvez isso valha para todo filósofo político, recortar com precisão um espaço em que a vocação é do cientista e outro em que é do político. Mas é justamente nessas brumas em que confluem as duas vocações que surge a presença que menos esperávamos. Se fôssemos prosseguir num debate assim quase weberiano, a da literatura, falando do despotismo oriental, Montesquieu tratava de um mundo que ele nunca conheceu, a não ser pelos relatos de viajante como Tavernier ou Chardin. Por isso mesmo, não foram poucas as críticas que recebeu a respeito, e justas, se dermos à sua obra o Estatuto da Ciência, mas é precisamente ao tratar do déspota que ele solta a imaginação. Não é casual que seja o ponto de confluência mais nítido entre as cartas persas e o espírito das leis. Recuemos, então, até a obra de juventude. Muito pequenas as letras, difícil pra caramba para me ler aqui, mas vamos ver. As cartas persas põem em cena 3 orientais que trocam impressões sobre a Europa cristã onde estão vivendo. A pergunta dirigida por um francês a um deles: cavalheiro, como é possível ser persa? Deve ser entendida como a chave da obra, desde que a saibamos inverter. São os estrangeiros que, indagando como se pode ser europeu, relativizavam o mundo ocidental. São eles que lhe desmascararam a pretensa naturalidade, em suma, que mostram em que medida os seus valores, deste ou de qualquer outro modo, não passam, talvez, de convenção. No espírito das leis, essas estruturas não naturais haverão de sistematizar-se em torno dos 3 regimes, mas é a experiência do olhar
descentrando o dos orientais sobre o Ocidente, que possibilita observação do tipo que Montesquieu utilizara ao construir sua segunda obra. Há um outro ponto, porém. Os persas são quem lê o Ocidente e assim o relativizam. Não chegam a construir uma alternativa de melhor qualidade para ele. E isso por várias razões, mas delas, uma principal, a escravidão em que mantém as mulheres. As cartas em que trata do serralho estão entre as passagens mais fortes que Montesquieu tenha escrito para denunciar a opressão, somente se comparando a cáustica ironia com que, no espírito das leis, ele haverá de condenar a escravidão dos negros. Mas, ao mesmo tempo, o estatuto imaginado para a mulher no Ocidente Islâmico expõe uma palavra aqui em alemão, parece, que teve grande importância na forma pela qual foi vista pelo europeu e articulou dois objetos para nós separados, a sexualidade e o islamismo. O interesse pelo harém oriental é forte no século de Montesquieu. Não há dúvida de que, desde Aristóteles, se comenta que o Oriente, o poder é mais sensual que nos países a oeste, e pelo menos desde a Renascença há uma curiosidade pelo serralho do sultão. Mas o deslanche ocorre mesmo com a tradução que Antoine Galland faz nos últimos anos do reinado de Luís XV, das Mil e Uma Noites. Talvez esta revelação ao europeu dos contos de Scheherazade constitua um dos melhores sinais do cheque que então sofre o espírito clássico, de que o Rei Sol constituiu significativo, uma palavra aqui que parece que está cortada, expoente. Um mundo de clausura e de mistérios começa a se exibir, o que vai resultar numa longa série de relatos, via de regra, simples peças literárias que, porém, se pretendem verazes, sobre o harém e sobre essa estranha sexualidade em que o homem tem direito a várias mulheres, enquanto elas vivem presas e privadas de quase todo contato com o mundo. É por aqui que interessa o propriamente literário na obra de nosso autor, tratando das formas de governo que podemos dizer racionais, a república que pertence ao mundo antigo e a monarquia que caracteriza a modernidade. Montesquieu faz uso de documentos objetivos, de dados, de informações que, até por estarem ao seu alcance, permitem uma abordagem, digamos, séria. Já o Oriente suscita outra coisa, fantasmas. Estes são explicitamente sexuais, tratando-se do harém, mas se o lugar onde as mulheres ficam trancadas para o prazer de adquire tal importância na obra de Montesquieu é porque serve de imagem condensada para tudo o que é poder no sultanato. Não é apenas o sexo que o déspota vive somente pelo prazer. Também a sua governação é regida por este, e não há outra razão para que a primeira lei do despotismo seja que o príncipe sempre delega os afazeres do cargo ao vizir e se concentra no gozo dos sentidos. Não estamos longe nesta passagem das cartas em que o persa Uzbek explicava por que a poligamia muçulmana despovoava o mundo. Montesquieu aprecia, como mostra o Starobinsky, na belíssima análise que lhe consagrou, tudo o que é prazeroso, mas o essencial é para ele a medida. Qualquer poder ou prazer desmedido faz o homem incorrer numa espécie de bibris que não convém à felicidade humana. O despotismo é, assim, menos uma realidade,
por se descrever que uma construção imaginária servindo de contraponto à política equilibrada, que tem por modelo a Inglaterra, e mais que isso, ao equilíbrio no conhecimento e na ação, que são os ideais de Montesquieu enquanto pensador iluminista. Mas será um erro concluir destas observações que nosso autor defendesse o statu quo ou o Ocidente contra o Oriente. É lógico que, morrendo 34 anos antes da Revolução Francesa, Montesquieu nem sequer conceberia a perspectiva de uma revolução. Além disso, é bom lembrar que, se em 1788 os juízes dos parlamentos, homens que ocupam cargos como o que ele exerceu por alguns anos e que certamente o marcou, são aclamados na opinião pública francesa graças à oposição que fazem ao desgoverno de Luís XV. Daí a apenas um ano, eles aparecerão ao mesmo povo como os defensores incondicionais do privilégio, e vários serão condenados mais tarde como contra-revolucionários. Imaginar o Montesquieu revolucionário é um anacronismo inútil. O seu ideal estaria num regime em que vigorassem contrapesos ao poder do rei, checks and balances, como na Inglaterra. A este respeito, Althusser, um de seus livros mais belos, escreveu páginas notáveis, que não é o caso repetir aqui, mas trata-se de um ideal, ou seja, de algo que não existe, não de uma sociedade completada em sua forma e que se dispusesse a espalhar seu império pelo mundo. E, além disso, Montesquieu tem suas restrições aos ingleses. Numa página do Espírito das Leis, ele falará da melancolia que torna os ingleses o povo de maior propensão à depressão, lugar comum no século vigente, mas significativo num filósofo que faz da felicidade um tema essencial. Quanto aos europeus, em várias das cartas persas, ele censura-lhes o ridículo. E, no século XV, no século vigente, do Espírito das Leis condena a escravidão que impõe aos negros. Este, talvez, a par do mérito científico e do alcance literário de sua obra, um terceiro plano em que ela também merece nosso respeito, sua qualidade ética pelo valor que reconhece ao homem a sua liberdade e a sua felicidade. Sete Praias, novembro de 1991. Renato Janine Ribeiro. Advertência do autor. Para a inteligência dos 4 primeiros livros desta obra, deve-se observar que o que chamo de virtude na República é o amor, a pátria, ou seja, o amor à igualdade. Não é uma virtude moral, nem uma virtude cristã, é a virtude política. E este é o motor que move o governo republicano, como a honra é o motor que move a monarquia. Logo chamei de virtude política o amor à pátria e a igualdade. Tive ideias novas, logo foi preciso encontrar palavras novas ou dar às antigas novas acepções. Aqueles que não entenderam isto fizeram-me dizer coisas absurdas, que seriam revoltantes em todos os países do mundo, porque em todos os países do mundo se quer a moral. Segundo, é preciso prestar atenção à diferença muito grande que existe entre dizer que uma certa qualidade, modificação da alma ou virtude não é o motor que faz agir um governo e dizer que ela não se encontra neste governo. Se eu dissesse, tal roda, tal pino, não são o motor deste relógio, se concluiria que eles não estão no relógio. Da mesma forma, as virtudes morais e cristãs estão tanto menos excluídas da monarquia quanto a própria virtude política não está.
Em uma palavra, a honra está na república, ainda que a virtude política seja seu motor. A virtude política está na monarquia, ainda que a honra seja seu motor. Enfim, o homem de bem, do qual se trata no livro 3, capítulo 5, não é o homem de bem cristão, e sim o homem de bem político, que possui a virtude política da qual falei. É o homem que ama as leis de seu país e age por amor às leis de seu país. Dei uma nova luz a todas estas coisas nesta edição, fixando ainda mais as ideias, e na maior parte dos lugares onde usar a palavra virtude, coloquei virtude política. Se na quantidade infinita de coisas que estão neste livro, houvesse alguma que, contrariamente ao que esperava, pudesse ofender, pelo menos não há nenhuma que tenha sido colocada com má intenção. Não tenho naturalmente um espírito desaprovador. Platão agradecia ao céu ter nascido no tempo de Sócrates, e eu lhe agradeço ter feito nascer no governo onde vivo e ter querido que eu obedecesse àqueles que me fez amar. Peço uma graça que temo não me ser concedida, é de não julgarem pela leitura de um momento, um trabalho de 20 anos, de aprovarem ou condenarem um livro inteiro e não algumas frases. Se quiserem procurar o objetivo do autor, só podem bem descobri-lo no objetivo da obra. Examinei os homens e achei que, nesta infinita diversidade de leis e de costumes, eles não eram conduzidos somente por suas fantasias. Coloquei os princípios e vi os casos particulares dobrarem-se diante deles como que por si mesmos. As histórias de todas as nações não serem mais do que suas consequências, e cada lei particular estar ligada a outra lei ou depender de outra mais geral. Quando fui levado à antiguidade, procurei captar seu espírito, para não ser como semelhantes casos realmente diferentes e não perder as diferenças daqueles que parecem semelhantes. Não tirei meus princípios de meus preconceitos, e sim da natureza das coisas. Aqui, muitas verdades só se mostrarão depois de se tiver visto a cadeia que as liga a outras. Quanto mais se pensar sobre os pormenores, mais se sentirá a certeza dos princípios. Estes próprios pormenores não os citei todos, pois quem poderia dizer tudo sem causar um mortal aborrecimento? Não se encontrarão aqui estes traços salientes que parecem caracterizar as obras de hoje. Por pouco que se vejam as coisas com certa amplitude, essas saliências se desvanecem. Elas só nascem normalmente porque o espírito se lança todo para um lado e abandona dos outros. Não estou escrevendo para censurar o que está estabelecido em qualquer país que seja. Cada nação encontrará aqui as razões de suas máximas, e disto se tirará naturalmente a consequência de que só cabe propor mudanças àqueles que tiveram um nascimento bastante feliz para penetrarem com um golpe de gênio toda a constituição de um Estado. Não é indiferente que o povo esteja esclarecido. Os preceitos dos magistrados começaram por ser os preconceitos da nação. Numa época de ignorância não existem dúvidas, mesmo quando se fazem os maiores males. Numa época de luzes, treme-se ainda quando se fazem os maiores bens. Sentem-se os antigos abusos, vê-se a sua correção, mas vêm-se também os abusos da própria correção. Deixa-se o mal quando se teme o pior, deixa-se o bom quando se está em dúvida sobre o melhor. Só se olham as partes para julgar do todo, em conjunto. Examinam-se todas as causas para ver todos os resultados. Interessantíssima essa frase aqui, vou voltar nela aqui. Numa época de luzes, tremem-se ainda quando se fazem os maiores bens. Sentem-se
os antigos abusos. Vê-se a sua correção, mas sentem os antigos abusos. Vê-se a sua correção, mas vence também os abusos da própria correção. É o que está acontecendo hoje. Alguma pessoa, qualquer coisinha, a pessoa é punida. Nas redes sociais, por uma palavra, qualquer coisa. E a correção é muito mais, na minha opinião, é muito mais criminosa, até muito mais dura, pesada do que o dito, que foi dito propriamente pela pessoa. O que a pessoa disse é muito menos tem muito menos agravo do que a pena da própria correção. Deixe-se o mal quando se teme o pior. Deixa-se o bom quando se está em dúvida sobre o melhor. Só se olham as partes para julgar do todo em conjunto. Examinam-se todas as causas para ver todos os resultados. Se eu pudesse fazer com que todos tivessem novas razões para amarem seus deveres, seu príncipe, sua pátria, suas leis, com que pudessem sentir melhor sua felicidade, em cada país, em cada governo, em cada cargo que ocupam, considerar-me-ia o mais feliz dos mortais. Se eu pudesse fazer que aqueles que comandam aumentassem seus conhecimentos sobre o que devem prescrever, e se aqueles que obedecem encontrassem um novo prazer em obedecer, considerar-me-ia o mais feliz dos mortais. Considerar-me-ia o mais feliz dos mortais se eu pudesse fazer com que os homens conseguissem curar-se de seus preceitos, de seus preconceitos. Chamo aqui de preconceitos não o que faz com ignorem certas coisas, e sim o que faz com que se ignore a si mesmo. É procurando instruir os homens que se pode praticar esta virtude geral que compreende o amor de todos. O homem, este ser flexível, dobrando-se na sociedade aos pensamentos e às impressões dos outros, é igualmente capaz de conhecer sua própria natureza, quando ela lhe é mostrada, e de perder até seu sentimento, se ela lhe é ocultada. Muitas vezes comecei e muitas vezes abandonei esta obra. 1000 vezes lancei aos ventos as folhas que havia escrito. Sentia todos os dias as mãos paternas caírem. Seguia meu objeto sem formar objetivo. Não conhecia nem as regras nem as exceções. Só encontrava a verdade para perdê-la. Mas quando descobri meus princípios, tudo o que procurava veio a mim, e durante 20 anos vi minha obra começar, crescer, avançar e terminar. Se esta obra tiver sucesso, devo-lhe-ei muito a majestade de meu assunto. No entanto, não creio ter carecido totalmente de gênio. Quando vi o que tantos grandes homens na França, na Inglaterra e na Alemanha escreveram antes de mim, fiquei admirado, mas não perdi a coragem. E eu também sou pintor, disse eu com o corrégio. Das leis em geral, capítulo 1. Das leis em sua relação com os diversos seres. As leis, em seu significado mais extenso, são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas. E, neste sentido, todos os seres, sem suas leis, têm suas leis. A divindade possui suas leis, o mundo material possui suas leis. As inteligências superiores ao homem possuem suas leis, os animais possuem suas leis, o homem possui suas leis. Aqueles que afirmaram que uma fatalidade cega produziu todos os efeitos que observamos no mundo proferiram um grande absurdo, pois o que poderia ser mais absurdo do que uma fatalidade cega que teria produzido seres inteligentes? Estou de acordo 100% com ele aqui. O acaso, né? Que são os céticos, os ateus, os materialistas dizem que tudo que está à nossa volta veio do acaso. Foi o acaso que... Como que o acaso pode produzir um efeito, coisas inteligentes? Como? O universo ele é de uma complexidade inimaginável. Pensa na máquina mais complexa que existe aqui na Terra. Seria o computador. Qual a máquina mais complexa? A máquina mais complexa já produzida pelo homem. Essa máquina mais complexa, já produzida
pelas mãos do homem, pelo cérebro do homem, pelas mãos dos homens, ela a sua complexidade, perto da complexidade do universo, é um átomo, é nada. No universo, tudo tem que ser como é, senão não existiria planetas, vidas, a Terra, a distância do Sol para a Terra, da Lua para a Terra, tudo, a temperatura, tudo. Existem N evidências da existência de uma inteligência que controla tudo, que para nós é Deus. Montesquieu aqui está completamente certo. Não tem como do acaso sair, do caos sair algo ordenado. Não tem como do caos sair algo ordenado. Lá no princípio, vamos supor que tenha existido o Big Bang. Com o Big Bang, todos aqueles na explosão, aqueles elementos ficaram dispersos pelo espaço. E quem acionou o gatilho para a grande explosão? As coisas não acontecem do nada. E aqueles materiais ali dispersos, gases, tudo ali disperso ali quando da explosão, aquilo tudo ficaria sempre disperso no espaço. Não ia formar coisas ali, planetas, muito menos vida inteligente. O acaso ou o caos, seja o que for, é cego. Qual o QI do acaso? Qual o QI do caos? O acaso é nada mais do que o nada, e o nada possui inteligência. Eu acho que é Pitágoras que fala, se você vê um relógio funcionando, você sabe que esse relógio teve alguém que o construiu. Não tem como um relógio surgir sem a inteligência de alguém. É a mesma coisa o universo. Não tem como surgir sem ter um arquiteto. Aqui na própria Terra mesmo, muitos fenômenos aqui naturais provam a existência de uma grande inteligência. Por exemplo, terremotos. Por que ocorrem terremotos até numa escala? Por que não temos terremotos de 20 na escala, na magnitude ali, de 20 pontos? Por quê? Porque terremotos assim destruiriam todo o planeta, não sobraria ser vivo algum. Mas não, ocorrem terremotos, desencarna tantas pessoas, mas não é terremotos devastadores que acabariam com o planeta. Por que principalmente depois da chegada do homem na Terra, não aconteceu mais acidentes naturais de grande escala, assim, de grande magnitude? A Era do Gelo terminou exatamente quando começou a ficar superhabitado o planeta. A Era do Gelo terminou exatamente, a última Era do Gelo, há 12 mil anos, quando o planeta começou a ficar superhabitado. Olha, se existe coincidência desse tamanho num planeta de bilhões de anos, quando começou a ficar superhabitado, terminou a Era do Gelo. Por que não existem ventos, vamos supor, de 500 km por hora? Se existisse vento com essa velocidade, não existiria nada vivo no solo do planeta, só sobreviveriam pessoas que se abrigassem em bunkers profundos e de nada adiantaria também, porque não teria nada vivo no solo do planeta, a poeira, os detritos cobriria a luz solar, o planeta seria puro gelo, tudo cobriria a luz solar e não existiria nada vivo no solo do planeta. Por que não existem ventos de 500 km por hora? De 1.000 km por hora, de 5.000, por que não existem ventos de 5.000 km por hora? Não existiria nada vivo no solo do planeta, com ventos principalmente de 2.000, 3.000, 5.000 km por hora. Por que não existem? E existiriam ventos com essa velocidade, 5.000 km, de milhares de quilômetros por hora, ondas de centenas de metros. Não existiria nada vivo no solo do planeta. Por que não desanda a chover? Pensa, por que não desanda a chover e chove 6 meses seguidos sem parar? Por que terremotos? Já falei, não existem terremotos catastróficos. Vê que tudo é controlado por uma inteligência. Por que não existem? Por que depois da chegada do homem na Terra, começou a ficar superhabitado o planeta? Não teve mais choque de grandíssimos meteoros com o planeta Terra. O último foi grande assim mesmo, foi o que causou a extinção dos dinossauros. Mas você vê que tudo, que o planeta, esses fenômenos naturais, eles são controlados por uma grandiosa inteligência. Dá para perceber que eles são controlados. É muito fácil de perceber a existência de um Deus olhando pelos próprios fenômenos aqui do nosso planeta Terra. Que eles são coordenados, controlados, guiados, assim, controlados por uma grande inteligência. E assim é em todo o universo.
tudo você vê, tem milimetricamente assim, elaborado para que seja daquele jeito. Se não fosse, se saísse ali um pouquinho ali da, do que é ali, se fugisse um pouco das medidas do que é ali, não seria como é, não existiria a vida. E isso você pode estender para todo o universo. Não vou me alongar muito nesse assunto aqui, não. Voltando aqui. As leis, em seu significado mais extenso, são as relações necessárias que deveriam. As leis, em seu significado mais extenso, são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas. E, neste sentido, todos os seres têm suas leis. Já li. Deus possui uma relação com o universo, como criador e como conservador. As leis segundo as quais criou, aquelas segundo as quais conserva. Ele age segundo estas regras, porque as conhece-as porque as fez, e as fez porque elas possuem uma relação com sua sabedoria e sua potência. Existe, portanto, uma razão primitiva, e as leis são as relações que se encontram entre ela e os diferentes seres, e as relações destes diferentes seres entre si. Aqueles que, vou ler de novo, isso aqui eu achei bem interessante, aqueles que afirmaram que uma fatalidade cega produziu todos os efeitos que observamos no mundo, proferiram um grande absurdo, pois o que poderia ser mais absurdo do que uma fatalidade cega que teria produzido seres inteligentes? Como observamos que o mundo formado pelo movimento da matéria e privado de inteligência ainda subsiste, é necessário que seus movimentos possuam leis invariáveis, e, se pudéssemos imaginar um mundo diferente deste, ele possuiria regras constantes ou seria destruído. Assim, a criação, que parece ser um ato arbitrário, supõe regras tão invariáveis quanto a fatalidade dos ateus. Seria absurdo dizer que o Criador poderia, sem estas regras, governar o mundo, já que o mundo não subsistiria sem elas. Estas regras consistem numa relação constantemente estabelecida entre um corpo movido e outro corpo movido. É segundo as relações da massa e da velocidade que todos os movimentos são recebidos, aumentados, diminuídos, perdidos. Cada diversidade é uniformidade, cada mudança é constância. Um gênio como esse, foi um cara genial, assim, não um dos maiores gênios da humanidade, mas foi um cara genial, Montesquieu. Era um cara que acreditava em Deus, assim, ele não está falando de religião, ele está falando de que ele acreditava num ser criador. E assim foi também Isaac Newton, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Pitágoras, Sócrates, Platão, Einstein, e vários outros gênios. Thomas Edison, Tesla, e tantos outros, os maiores gênios da humanidade, eles acreditavam numa grande inteligência que tudo criou. Não é um forte. Não estamos falando do Joãozinho da esquina, nem do Luizinho, nem do Pedrinho, nem do fulano, nem do Beltrano. Estamos falando das maiores mentes que passaram pela Terra. Não é uma forte... não é para usar o bom senso, pensando, mas os maiores gênios da história, eles acreditarem em Deus. Obviamente que existiram homens geniais que não acreditaram, mas 90% dos maiores gênios acreditavam numa grande inteligência criadora. Isso não é uma forte evidência de que algo deva mesmo existir? Nós não estamos falando, como eu disse, do fulano, do Beltrano, do Cicrano, estamos falando das mentes mais inteligentes, mais capacitadas que pela Terra passaram. Está entendendo? Os seres particulares inteligentes podem ter leis que eles próprios elaboraram, mas possuem também leis que não elaboraram. Antes de existirem seres inteligentes, eles eram possíveis. Possuíam, portanto, relações possíveis e, consequentemente, leis possíveis. Antes da existência das leis elaboradas, havia relações de justiça possíveis. Dizer que não há nada de justo ou de injusto além daquilo que as leis positivas ordenaram ou proíbem é dizer que antes de se traçar o círculo, todos os raios não são iguais. E Shakespeare
Beethoven, Leonardo da Vinci, que foi um dos maiores também, um dos maiores gênios da humanidade, Leonardo da Vinci, e todos acreditavam em Deus, todos. E aquele pintor Van Gogh, e a maioria dos maiores gênios que você pegar assim, o grosso ali, a maioria, 90%, acreditava numa inteligência que tudo criou. Isso não é, alguns falam, isso é usar o apelo à autoridade. Não é apelo à autoridade, é apelo ao bom senso. Elas não é o fulano, beltrano e cicrano, são as maiores mentes que pela terra passaram. Eles não estão falando que eles eram religiosos, que ia na missa rezar de joelhos, que adorava padre, nem pastor, nem que isso, nem aquilo. Eu estou falando que eles acreditavam num ser criador, num ser que criou o universo. Isso é diferente de ser religioso, dogmático ali, fanático. Devem-se, então, reconhecer relações de equidade anteriores à lei positiva que as estabelece, como, por exemplo, supondo que existem sociedades de homens que seria justo conformar-se às suas leis, que se houvessem seres inteligentes que tivessem recebido algum benefício de outro ser, deveriam ser reconhecidos para com ele, que se um ser inteligente tivesse criado outro ser inteligente, o ser criado deveria manter-se na dependência em que esteve desde sua origem, que um ser inteligente que fez algum mal a outro ser inteligente merece padecer do mesmo mal, e assim por diante. Mas falta muito para que o mundo inteligente seja tão bem governado quanto o mundo físico, pois, embora aquele também possua leis que, por sua natureza, são invariáveis, ele não obedece a elas com a mesma constância com a qual o mundo físico obedece às suas. A razão disto é que os seres particulares inteligentes são limitados por sua natureza e, portanto, sujeitos ao erro, e, por outro lado, é de sua natureza que eles atuem por si mesmos. Eles não obedecem, portanto, constantemente às suas leis primitivas, e aquelas mesmas leis que dão a si mesmos não obedecem a elas sempre. Não se sabe se os animais são governados pelas leis gerais do movimento ou por uma noção particular. De qualquer forma, eles não possuem com Deus uma relação mais íntima do que o resto do mundo material, e o sentimento lhes serve apenas na relação que mantém entre si, ou com outros seres particulares, ou consigo mesmos. Pela atração do prazer, conservam seu ser particular, e por intermédio da mesma atração, conservam sua espécie. Possuem leis naturais porque estão unidos pelo sentimento. Não possuem leis positivas porque não estão unidos pelo conhecimento. No entanto, não obedecem invariavelmente às suas leis naturais. As plantas, nas quais não observamos nem conhecimento nem sentimento, obedecem melhor a elas. Os animais não possuem as vantagens supremas que possuímos, possuem outras que não possuímos. Não têm nossas esperanças, mas tampouco têm nossos temores. Estão como nós sujeitos à morte, mas sem conhecê-la. A maioria deles conserva-se até melhor do que nós e não faz um tão mau uso de suas paixões. O homem, enquanto ser físico, é assim como os outros corpos, governado por leis invariáveis. Como ser inteligente, viola incessantemente as leis que Deus estabeleceu e transforma aquelas que ele mesmo estabeleceu. Deve orientar a si mesmo e, no entanto, é um ser limitado. Está sujeito à ignorância e ao erro, como todas as inteligências finitas. Quanto aos parcos conhecimentos que possui, ainda está sujeito a perdê-los. Como criatura sensível, torna-se sujeito a 1000 paixões. Tal ser poderia, a todo instante, esquecer-se de seu Criador. Deus chamou-o a si com as leis da religião. Tal ser poderia, a todo instante, esquecer a si mesmo. Os filósofos advertiram-no com as leis da moral. Feito para viver na sociedade, poderia nela esquecer-se dos outros.
os legisladores fizeram-no voltar a seus deveres com as leis políticas e civis. Antes de todas estas leis estão as leis da natureza, assim chamadas porque derivam unicamente da constituição de nosso ser. Para bem conhecê-las, devem-se considerar um homem antes do estabelecimento das sociedades. As leis da natureza serão aquelas que receberia em tal estado. Esta lei que, imprimindo em nós a ideia de um Criador, nos leva em sua direção. É a primeira das leis naturais, por sua importância, mas não na ordem destas leis. O homem, no estado de natureza, teria mais a faculdade de conhecer do que conhecimentos. Está claro que suas primeiras ideias não seriam especulativas. Pensaria na conservação de seu ser, antes de buscar a origem deste ser. Tal homem sentiria no início apenas sua fraqueza, sua timidez seria extrema, e se precisássemos sobre este caso de alguma experiência, foram encontrados nas florestas homens selvagens. Tudo os faz tremer, tudo os faz fugir. Neste estado, todos se sentem inferiores. No limite, cada um se sente igual aos outros. Não se preocuparia, então, atacar, e a paz seria a primeira lei natural. O desejo que Thomas Hobbes atribuiu, em primeiro lugar, aos homens de subjugarem-se uns aos outros não é razoável. A ideia de império, de dominação, é tão composta e depende de tantas outras ideias que não seria ela que o homem teria em primeiro lugar. Hobbes pergunta: por que, se não se encontram naturalmente em estado de guerra, os homens andam sempre armados? E por que têm chaves para fechar suas casas? Mas não percebe que está atribuindo aos homens, antes do estabelecimento das sociedades, aquilo que só pode acontecer após este estabelecimento, que fará com que encontrem motivos para atacarem-se e defenderem-se. Ao sentimento de sua fraqueza, o homem acrescentaria o sentimento de suas necessidades. Assim, outra lei natural seria aquela que lhe inspiraria a procura da alimentação. Eu disse que o temor levaria os homens a fugirem uns dos outros, mas os sinais de um temor recíproco encorajariam-nos a se aproximarem. Aliás, eles seriam levados a isto pelo prazer que um animal experimenta ao sentir a aproximação de outro animal de sua espécie. Além disso, o encanto que os dois sexos inspiram um ao outro, devido à sua diferença, aumentaria este prazer. E o apelo natural que sempre fazem um ao outro seria uma terceira lei. Além do sentimento que os homens têm em primeiro lugar, ainda conseguem possuir conhecimentos. Assim, possuem um segundo elo que os animais não têm. Portanto, eles têm um novo motivo para se unirem, e o desejo de viver em sociedade é uma quarta lei natural. Das leis positivas, capítulo 3. Assim que os homens estão em sociedade, perdem o sentimento de sua fraqueza. A igualdade que existia entre eles finda e o estado de guerra começa. Cada sociedade particular começa a sentir sua força, o que produz um estado de guerra de nação a nação. Os particulares em cada sociedade começam a sentir sua força, procuram colocar a seu favor as principais vantagens desta sociedade, o que cria entre eles um estado de guerra. Estes dois tipos de estado de guerra fazem com que se estabeleçam leis entre os homens, considerados como habitantes de um planeta tão grande e pronto de ser necessária a existência de diferentes povos. Considerados como habitantes de um planeta tão grande a ponto de ser necessária a existência de diferentes povos, existem leis na relação a estes povos possuem entre si. É o direito das gentes considerados como membros de uma sociedade que deve ser mantida. Existem leis na relação entre aqueles que governam e aqueles que são governados. É o direito político. Elas existem ainda na relação que todos os cidadãos possuem entre si. É o direito civil. O direito das gentes
está naturalmente baseado neste princípio, que as diversas nações devem fazer umas às outras, na paz, o maior bem, e na guerra, o menor mal possível, sem prejudicar seus verdadeiros interesses. O objetivo da guerra é a vitória, o da vitória, a conquista, o da conquista, a conservação. Deste princípio e do anterior devem derivar todas as leis que formam o direito das gentes. Todas as nações possuem um direito das gentes, e até mesmo os iroqueses que comem seus prisioneiros possuem um. Enviam e recebem embaixadas, conhecem direitos da guerra e da paz. O mal consiste em que este direito das gentes não está baseado nos princípios verdadeiros. Além do direito das gentes, que diz respeito a todas as sociedades, existe um direito político para cada uma delas. Uma sociedade não poderia subsistir sem um governo. A reunião de todas as forças particulares, como diz muito bem Gravina, forma aquilo que acabamos de Estado político. A força geral pode ser depositada entre as mãos de um só ou nas mãos de vários.